Nessa sexta-feira, eu e o senador Hélio José aproveitamos e falamos aqui sobre a CPI da Previdência. Cumprimentamos a todos os senadores que fizeram parte, que votaram por unanimidade o relatório lido aqui e assinado por ele. Tive a satisfação de presidir esta CPI e repito aqui o que apontou o relatório. Não há déficit na Previdência. Se você pegar os 20 ou 30 anos e fazer uma média, não baixa, no mínimo, isso não considerando as contribuições que a Constituição manda a si mesmo, que não foi repassado para a Previdência, não considerando a apropriação indébita, que é 30 bi por ano, ainda nós temos um superávit de 50 bi. O ministro Meirelles, ao ser perguntado sobre a CPI, teria dito de que os dados fogem à realidade. Eu nem vou aqui entrar no debate dos números. Eu só vou dizer que a medida provisória editada pelo governo, que já está aqui em debate na Casa, ela abre mão para que da arrecadação dos empreendedores na área rural, baixa a contribuição praticamente pela metade e abre mão de juros e multa e correção. Acho que com esse movimento dessa medida provisória, na verdade, o governo avaliza que a Previdência não tem déficit. Porque se tivesse déficit, primeiro ele não aumentaria a DRU de 20% para 30%. Como ele sabe que há um superávit, ele tomou a liberdade de tirar mais 10% da Seguridade, onde está a Previdência. Agora, com essa medida provisória, ele abre mão de praticamente a metade do percentual que os empreendedores rurais teriam que pagar para a Previdência, repito, juros, multa e correção. É uma certa anistia do passado e do futuro ainda, que no futuro eles vão pagar agora praticamente a metade do que pagavam. Eu não estou contra ninguém, eu só estou dizendo que com isso o governo está concordando com sua base e com a oposição. Foi a base e a oposição que votaram o relatório por unanimidade. E o governo, ao fazer esse movimento de abrir mão das contribuições para a Previdência, ele deve estar com o discurso na ponta da língua. Não, a CPI diz que tem superávit, então eu me dou o direito de diminuir as arrecadações. Eu só quero alertar, ela é superavitária desde que mantenham, pelo menos, as contribuições que, pelo princípio, na minha avaliação, deveria respeitar a Constituição. Contribuição de empregado, de empregador, de PIS/PASEP, jogos grotéricos, tributação sobre lucro, faturamento e, como diz os procuradores da Fazenda, toda vez que você compra algum tipo de mercadoria, ou mesmo vende, alguém ali está pagando um percentual para a Previdência. Se começarem a abrir mão de tudo, bom, vai chegar um dia que ela poderá ser deficitária. Eu faço esse alerta porque percebi que cada vez mais estão se abrindo canais para que aqueles que devem não paguem a Previdência. Isso, à medida que vai aprofundando, claro que um dia pode dar problemas. Senhor presidente, quero cumprimentar as redes sociais. Nunca as minhas redes sociais foram tão acessadas como esse momento em que a gente aprofundou e mostrou que a Previdência no Brasil, que está ali onde é que está a Seguridade, o tripé, a saúde, assistência e previdência, que a Previdência é viável. Já passaram de 100 mil acessos. Eu não sou daqueles que dizem que tem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. A minha média era 50 mil. Agora ultrapassou
a 100 mil acessos, todos na linha de cumprimentar o trabalho da CPI. E de toda a CPI, não é só do Paulo Paim. Todos os senadores que estiveram lá participaram, discutiram, e ninguém criou entrave. O acordo que fizemos foi para que não fosse indiciado esse ou aquele ministro, mas foi unanimidade também. Foi unanimidade. Então, não fica aqui nenhuma crítica a nenhum dos 7 senadores que participaram da CPI. Senhor presidente, quero também deixar registrados que os cálculos, na verdade, são alarmantes. Se da Constituinte para cá tivéssemos destinado tudo que é para a Previdência, então eu falo com maior tranquilidade, que não é só desse ou daquele governo, né? Se tivessem da Constituinte para cá respeitado as regras do jogo, nós teríamos arrecadado mais de 3 trilhões. Arrecadado. Agora, se pegar ainda todas as anistias, os juros que não cobrados, multas não cobradas, e não foi feita a devida correção, conforme procuradores que atuam nessa área, nós poderíamos estar com um fundo de em torno aí de 6 a 7 trilhões de reais, que poderia estar compondo um fundo que poderia atender a população, principalmente na assistência, na saúde e na própria Previdência. O relatório deixa claro que a impressão que passa que o governo não tem interesse de cobrar os grandes devedores. E eu lamento a insistência com uma dita reforma, que agora falam meia sola, né? Ou seja, meia boca, como diz o linguajar popular. Mas por que insiste tanto com essa reforma, se eles mesmos admitem, se ela for feita como eles dizem, não vai resolver coisa nenhuma. A sociedade já abriu os olhos, começou a perceber onde está a maldade da reforma da Previdência. A pergunta que fica, a quem interessa, então, a reforma da Previdência? Só, como a gente fala, os tubarões ou os grandões do sistema financeiro, aos bancos e às empresas privadas de previdência. O jogo está jogado, bem visível ao alcance do olhar de toda a população. Não há motivo nenhum de fazer essa reforma. Eu quero insistir com essa tese, porque todos que foram lá falar, inclusive da Receita Federal, uma fala brilhante do secretário-geral da Receita, né, que é o Dr. Rachid, que ele disse, é só pagar de anistia, fazer refis, não cobrar mais multa, não cobrar correção e fazer que tudo que for arrecadado para a Previdência fique na Previdência. É só cobrar efetivamente e dar estrutura para a cobrança acontecer, que não teremos problema nenhum. Vários amigos e amigas, e também pessoas que eu não conheço, mas que agora entraram com força nas redes sociais, me perguntam, mas por que o relatório não é divulgado? Porque alguém tem interesse, naturalmente. Eu posso falar do relatório aqui, eu posso imprimir, sei lá, 5 mil, 10 mil cartilhas, mas o Brasil são 200 milhões, no mínimo, 210 milhões hoje. Aí nós temos que, de fato, trabalhar para que isso chegue a toda a população, que chegue às universidades, que chegue aos vereadores, aos prefeitos, aos governadores, que chegue aos deputados estaduais, que chegue às entidades da sociedade civil organizada. Eu recomendei outro dia que devia ser feito que nem fizemos no Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso, deputados estaduais, vereadores, deputados federais estão imprimindo. E bota o nome dele, está correto mesmo. Está fazendo uma cota dele, lei número tal, Estatuto do Idoso, deputado tal, que imprime o material. Não tem nada demais. Ele está ajudando e muito a população.
Os deputados estaduais estão fazendo, os federais estão fazendo. Alguns senadores aqui também conversaram comigo e eles também estão fazendo. Não precisa botar o nome de quem é o autor, nada. Só bota o nome da lei, né? E bota o nome do deputado que está produzindo. Todos têm total liberdade para produzir. Isso é um documento público e temos que bater palma, inclusive, para aqueles que produzem. Eu pediria que esse relatório da CPI, de forma resumida, sei que algumas entidades estão imprimindo já, fosse impresso e distribuído na base eleitoral daqueles que estão imprimindo. Claro, eles têm que mostrar que com aquele relatório eles estão concordando, né? Eu não quero dar palpite no seu mandato, senador Medeiros, mas você não fez parte da CPI, né? Você nem tem toda a autoridade, claro, se assim entender necessário, de imprimir e botar, senador Medeiros, participei dessa CPI. Né? Eu também faria a mesma coisa. Senador Paulo Paim, participei da CPI, estamos divulgando o resultado. É divulgação do resultado. E cada um vai ler tudo que está ali e vai fazer o seu juízo de valor. O que eu pediria só é que, independente desse governo ou de outro que virá em 2018, que a gente tem que ter uma reforma de gestão na Previdência. Vamos cobrar os grandes devedores. Tem que pagar. Eu dou simbolicamente o exemplo, senador Vanessa. Se eu não pagar luz, não pagar água, comprar um carrinho no banco e não pagar, se eu comprar um apartamento e não pagar, se eu comprar uma terrinha para produzir, todos nos tiram. Você perde o que comprou. Ou cortam a luz, cortam a água, cortam tudo. Até gás cortam, se alguém mora em edifício e o gás é canalizado. Nós provamos com todos os dados que a CPI provou que não há, de fato, déficit. A CPI da Previdência, ela foi além. Ela está sugerindo uma série de ações para melhorar a gestão, como a extinção da DRU, que tira 30%, é quase 100 bilhões por ano, compensação em relação aos benefícios fiscais. Se o governo quer dar benefício fiscal para um outro setor, pode dar, eu acho que daqui é bom, mas não baseado na arrecadação da Previdência. Faça uma compensação e devolva para a Previdência o que é dela, né? Vamos parar com essa história de revisão de benefícios com prescrição depois de 5 anos. Vamos dizer que pode prescrever, mas depois de 15 anos, como é o espaço para que o trabalhador tenha direito, tem que contribuir 15 anos. Então, se o camarada, de fato, não contribuiu, não pode, depois de 5 anos, assegurar para esse empreendedor que a sua dívida prescreve, ele não paga mais nada. Alteração e ampliação do teto, para que se faça jus o que manda a Constituição. Nós botamos lá que era até 10 salários mínimos, que seja até 10 salários mínimos. Pagou sobre 3, sobre 5, sobre 8, sobre 9, ele vai se aposentar pelo número de salários mínimos que ele pagou. Se ele pagou, há cálculos que mostram que não dá problema nenhum de déficit para a Previdência. Tanto que a iniciativa privada está de olho nesse filão daqueles que ganham um pouco mais do que 5 salários mínimos. Enfim, a CPI da Previdência mostrou porque veio, muitos não acreditavam, mas ela chegou e chegou para ficar. É a verdade, como nós usamos muito lá o termo, a verdade sobre a Previdência. Eu espero que aqueles que têm alguma dúvida leiam primeiro, leiam todos os argumentos que estão lá colocados, e não é o argumento dos senadores, é argumentos dos especialistas. Vieram mais de 100, desde a Receita Federal, Procuradores da Fazenda, Ministério Público, os auditores fiscais também, enfim, procuradores. Os argumentos dão o nome, inclusive, de cada um que trouxe o subsídio para chegarmos a essa conclusão.